Lá no Instagram me foi perguntado uma vez, e aí eu preferi trazer para cá, né, num vídeo mais longo, mais detalhado, que a gente possa conversar mais. A pergunta era o que fazer para melhorar os cursos de noivos, encontros de noivos. Né, a gente fala muito aqui sobre questão de curso de noivo, encontro de noivo, sobre formação, e aí fica essa dúvida, né? Por que que os encontros de noivos, os cursos de noivos continuam deploráveis, né? A verdade é que a grande maioria não dá conta de fazer o que se propõe a fazer, a passar o que se propõe a passar, né? E aí fica todo mundo defasado nessa formação e tudo mais. Bom, existem várias questões, existem várias nuances nesse sentido. A primeira delas é que nem sempre é tão fácil trabalhar uma questão pastoral dentro de uma paróquia. Né? Envolve muita gente, envolve concepções muito específicas do pároco, envolve questões de falar com pessoas, né? De lidar com pessoas que às vezes estão ali fazendo aquilo ali a vida inteira, né? E que não tem outras, às vezes, para fazer. Muitas vezes tem, e elas estão ocupando lugar, não deixam e tal, isso é realidade de paróquia. Mas muitas vezes não tem. Né? A maioria das vezes que eu vejo não tem quem assuma. As pessoas reclamam daquelas outras que estão ali à frente, mas também não assume. Né? Bom, mas a questão é que nem sempre é tão simples você mexer numa questão pastoral ali dentro de uma paróquia. Né? Você envolve concepções de vida das pessoas que estão envolvidas, você envolve questões doutrinárias, você envolve visão do pároco, visão das pessoas que estão ali à frente. Então é todo um problema que eu posso dizer político, político não no sentido político eleitoral, não nesse sentido político grande, né, de política do Estado, mas de política de relações entre as pessoas. É muito difícil lidar com isso. É muito lento lidar com isso. E como os párocos vão mudando, muitas vezes se desenvolve bem com um pároco, eles devem mudar mesmo, tá? Não estou falando que o pároco não deve mudar, ficar a vida inteira lá, não, porque isso também é ruim. Mas a parte ruim dessa mudança que acontece de tempos em tempos de pároco é que muitas vezes não dá para ele fazer a mudança que é necessária quando é necessária e quando ele entende que é necessária, né? E mudar a concepção de, de religiosidade das pessoas, de entendimento das pessoas, não é fácil. Né? Demora, é desgastante, é traumatizante para muitos. Alguns não vão aceitar e vão sair da paróquia e é preciso assimilar isso. Né? Então, assim, muitas vezes você vai num encontro de noivos, eu mesmo muitas vezes sou chamado para falar no encontro de noivos, e normalmente as pessoas não chamam mais. Né? Porque aí você vai falar o que tem que falar, você vai expressar o que a igreja precisa que expresse, e isso atinge muitas vezes as pessoas que estão à frente daquilo ali. Agora você imagina, você está falando alguma coisa, você está dando exemplos, você está explicando, explicitando algumas coisas, algumas questões que são de doutrina, não sou eu que estou inventando, né? E isso atinge diretamente quem está coordenando, quem está à frente. Então a pessoa tem que ter um grau de maturidade muito grande para poder compreender, entender que está errado e seguir a vida melhorando, né? Mudando. Nem sempre isso acontece, aliás, na maioria das vezes isso não acontece, né? Quando acontece é algo demorado, que envolve uma série de mudanças de vida, de conversão de verdade. Então, por isso acontece, é tão difícil, né? Porque aqui eu estou falando de uma paróquia. Olha a dificuldade de uma paróquia. Imagina quantas paróquias tem no Brasil, né? Arquidioceses de médio porte tem aí 150, 200 paróquias. Arquidiocese de grande porte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, é muito mais que isso, né? Acaba sendo algumas muito mais, outras um tanto mais do que isso. Então, fica difícil. É muito complicado você mexer com tudo de uma vez, mexer com tudo de uma vez só. Esses são os grandes problemas. É claro, é lógico que existe uma certa dificuldade de vontade de quem está à frente. Quem está à frente não adianta, isso daí é uma questão de padre,
né? É uma questão de governo de igreja. Os cursos de noivos são dados dentro das paróquias, e dentro das paróquias quem manda é o pároco. Em primeiro plano, o bispo, em segundo plano, de forma delegada, o pároco. Então, não é uma coisa de leigos isso, né? Os leigos ajudam, auxiliam extraordinariamente ali, mas não é uma coisa especificamente de leigos, como é o caso de uma associação, né, de leigos, e os leigos fazem lá como acharem melhor, no nível que acharem melhor, mas essa não, é uma questão paroquial, né? E outra coisa, acharem, só um parênteses aqui, numa associação eles fazem da forma que acharem melhor, do jeito que for melhor, mas é claro que precisam manter a unidade, né? Com a igreja, não pode perder a unidade com a igreja, senão não deixa de ser uma associação de fiéis católicos. Perde o motivo, perde a finalidade. Mas voltando, a gente não está falando de associação, a gente está falando de uma paróquia. E uma paróquia vai precisar funcionar conforme as concepções do pároco, que é quem está à frente. E, em primeiro plano, do bispo, do governo de um bispo, que é quem pastoreia toda aquela igreja particular, né? Aquela diocese, ou arquidiocese. Então, o problema é muito maior. Tá? O problema é muito maior. Eles podem dar uma forçada, fazer alguma coisa. Existem meios, né? Existem instrumentos para que uniformize, as paróquias todas façam da mesma forma, ou pelo menos tenham o mesmo cronograma. Dá para fazer isso, né? Mas também entre eles isso causa uma certa estranheza quando vem buscar essa uniformidade. Então, assim, a questão é que lidar com gente é muito difícil, muito complicado, né? Então a igreja tenta não escandalizar, tenta não causar tanto impacto nas decisões, né? A igreja sempre vai agir dessa forma, seja no micro espaço, né? Espaço de uma capela, de uma paróquia, seja no macro, né? Uma arquidiocese de níveis gigantes, ou numa ordem, né, numa congregação, ou a própria Igreja Universal. Então eles sempre vão buscar a forma de menor impacto, de menor escândalo entre os fiéis. Quando eu falo escândalo, é essa coisa das pessoas ficarem escandalizadas. Não estou falando de certo ou errado, estou falando das pessoas ficarem escandalizadas, pessoas se exaltarem em um extremo, né? Seja um extremo para cá, um extremo para lá, um extremo para cima, para baixo, não importa. Quando as pessoas vão para os extremos, isso sempre complica. Então, essa política de bom relacionamento precisa sempre existir. Dentro de uma paróquia, a gente vê isso, né? Quem trabalha em paróquia, quem serve em paróquia, vê isso, percebe isso, que é preciso ter jogo de cintura, né? É preciso ter uma conversa aqui, uma conversa ali, é preciso ir trabalhando devagar, às vezes é um passo para frente, dois para trás, né? Isso acontece muito, né, nas paróquias. Imagina nas dioceses, claro que acontece isso também, em nível diocesano, e na igreja como um todo acontece isso também. Então a gente precisa parar para pensar isso antes de fazer certas críticas, né? Não que a gente tenha que perder, assimilar que é assim, que vai ficar assim, e pronto, acabou, não tem outro jeito. Não precisa ser assim, né? A gente sabe que está errado, a gente precisa lutar para que dê certo, mas também querer que as coisas funcionem de hoje para amanhã, principalmente jogando a culpa em cima de alguém, né? A culpa nunca é minha, sempre a culpa é de alguém. Sempre a culpa é do bispo, é do pároco, né? Eu não tenho culpa de nada, eu não posso fazer nada, eu sou o coitado na história. Então, quando é assim, isso sempre dificulta. Não é o caminho, né? Não é o caminho, é preciso entender que não é o caminho. Mas é isso. Com relação aos cursos de noivos, a gente tem muita dificuldade nesse sentido. Depois a gente pode, em algum outro momento, conversar sobre os formatos, né, os temas que deveriam constar dentro de um curso de noivos, pelo menos na minha concepção, deveriam constar dentro de um curso de noivos e tudo mais, e como esses noivos deveriam chegar lá, porque eles já também chegam de uma forma totalmente ignorante, né, eles não compreendem absolutamente nada quando eles chegam lá e deveriam estar compreendendo uma série de coisas. Não adianta a gente querer colocar tudo na cabeça deles em um final de semana, em um sábado, em um domingo, ou em 2 finais de semana que seja, em 3, em 4 que seja, né? Não é viável isso, né? Não tem lógica isso. Eles tiveram a vida inteira para poder compreender isso através de catequese de crisma, através de uma preparação mais remota, né? Antes do casamento, e não fizeram. E agora a gente precisa fazer isso em 2 finais de semana, ou um final de semana, que é pior ainda, né? Não é razoável isso.
né? Então a gente pode conversar sobre isso algumas vezes e tudo mais. E espero vocês lá na minha plataforma, né? Na plataforma a gente discute tudo isso, tem vídeos sobre várias questões nesse sentido. Tá? Na plataforma você acha tudo isso, tá bom? Entre em contato comigo aí que eu vou indicando os links da plataforma, na bio do Instagram tem também, certo? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.